Oiê! Quais será que são os 5 signos mais difíceis de lidar de todo o zodíaco? Façam as suas apostas. Tô louca e curiosa para ver quais serão os 5 signos que, ao seu ver, você acha que são os 5 signos mais difíceis de lidar. E coloca para mim depois aqui se você tem uma história, se você concorda, se você não concorda com o que eu vou dizer para vocês aqui, porque essa é a minha visão. Mas um detalhe muito importante, enquanto você está colocando aqui embaixo quais são os 5 signos que, ao teu ver, são os mais difíceis de lidar, não esquece de assinar o canal, ativar aqui embaixo a sinetinha, se você ainda não está aqui inscrito, tá bom? Porque essa sinetinha vai garantir que o YouTube te avise quando tiver alguma novidade chegando, ou tiver ao vivo e as informações vão chegar até você, tá bom? Então vamos lá, 5 signos mais difíceis de lidar pelo zodíaco. Antes de falar desses 5 signos, eu preciso que você entenda algumas coisas. Pode ser que você não seja de um desses signos que eu vou falar aqui, mas se identifique com eles. Como é que pode acontecer isso, Aline? Porque provavelmente você pertence aos 97% das pessoas que chegam até mim, que pertencem a mais de um signo e não sabem. Pode ter mais de um signo no Sol, mais de um signo na Lua, mais de um signo no Ascendente. Meu Deus, Aline, será que é o meu caso? Como é que eu posso saber disso? Olha, aqui embaixo eu vou deixar um link para você gratuito de uma ferramenta que a gente desenvolveu chamada Start Astrológico. O Start é para você descobrir exatamente isso. Se você tem 1 ou 2 signos no Sol, 1 ou 2 signos na Lua, 1 ou 2 signos no Ascendente, tá bom? Então você clica lá e já vai poder descobrir isso agora. Se você já sabe essa sua conjunção, que pode ter ainda mais outros aspectos, mas aí só fazendo um mapa astral também para saber, aí não tem como, realmente o Start não tem como te trazer essa informação, aí é fazendo um mapa mesmo. Você pode, portanto, descobrir isso. Mas pode ser que você se identifique com mais de um signo, tá bom? E, gente, na astrologia, essas diferenças de comportamentos, elas são bem traduzidas através desses 12 signos, tá? E como você não é apenas um, você é uma mescla de todos, eu vou falar sobre os 5 e olhando pelo ângulo do Sol. Mas se você sabe que você tem um deles no Sol, Lua, Sol, Ascendente, você também pode interpretar por esse lado também, tá? E a astrologia, ela traz todo esse conhecimento, porque é através desse conhecimento que você pode usar o teu livre-arbítrio para fazer mudanças, para você conseguir se identificar e mudar como pessoa. Você conseguindo fazer isso, você está evoluindo e o ponto de partida se torna então pela astrologia o teu mapa astral. Então não caia nesse mito que dizem que a astrologia te coloca fadada para o resto da vida sofrer com aquilo. Não, 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 não. Você tem livre-arbítrio e o conhecimento vai te ajudar a seguir em frente, tá bom? Então vamos lá. Qual é o 5º signo mais difícil de lidar? 5º signo. Quem arrisca aí a dizer? Quem arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Virgem! Se você escreveu Virgem, parabéns, você acabou de acertar. Mas Aline, Virgem, um signo que é quieto, observador, que gosta de se sentir útil, de querer ajudar os outros, é um signo difícil de lidar? É por alguns motivos. Número 1, ele no dia a dia, ele é mais tranquilo, só que quando vem a faceta dele, de querer que a ajuda seja do jeito dele, em que ele tá começando a soltar as farpas pela crítica, que ele tá observando as pessoas, julgando elas e mostrando para elas que elas estão erradas, com essa série de detalhes que ele tanto observa e ele começa a falar, fica no dia a dia, quem tá com ele, difícil inclusive de conviver. Porque as coisas têm que ser do jeito dele, tem que ser conforme ele acha que sim, e Deus me livre ter espaço para flexibilidade. Então, o Virgem, por incrível que pareça, no trato do dia a dia, se ele deixa algumas características tomarem conta e virem para fora, como o excesso de perfeccionismo, a crítica, o julgamento, o controle, ele se torna uma pessoa não tão simples de lidar no dia a dia. Ok? Concordam? Quero saber se vocês concordam, se vocês conhecem alguém, já tem alguma história para me contar com o Virgem, coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber. 4º lugar, qual é o signo um pouco mais difícil de lidar? Sagitário. Ai, como assim, Aline? Sagitário. Sagitário
é um signo que é sincero demais. E esse excesso de sinceridade, esse sincericídio que ele comete, a maioria das pessoas não está pronta para lidar com isso. Então ele fala com toda a verdade, com toda a sua autenticidade, mas as pessoas, por não estarem prontas para lidar com isso, acabam encontrando muita dificuldade para lidar com essa pessoa. E o sagitariano nem sempre se dá por conta que o outro lado está pronto para receber todas essas informações, que na maioria das vezes ele tá achando que ele tá fazendo um bem, falando como ele tem que falar para todo mundo, e aí ele não pesa as palavras e muito menos se torna uma pessoa diplomática. E nessa falta de tato, nessa falta de diplomacia, nesse excesso de sinceridade, e às vezes, dependendo de onde você chega, ele já chega abrindo a geladeira da tua casa, algumas pessoas demais se incomodam e se irritam. Então, por causa disso, em quarto lugar, nós temos o quarto signo mais difícil de lidar, Sagitário. E aí, concordam? Tem alguma história com o signo de Sagitário para me contar? Vou querer saber, hein? Conta para mim. Vamos lá. Terceiro signo mais difícil de lidar. Façam as suas apostas. Escorpião. Uau, eu achei que Escorpião seria um dos primeiros signos mais difíceis de lidar. Não, terceiro lugar. Isso por um dos maiores motivos dele mesmo, que ele traz, que é uma desconfiança, uma preocupação de se entregar. Ele o tempo todo tá testando as pessoas que estão ao redor dele, e ele, por estar o tempo inteiro testando as pessoas ao redor dele, elas não se entregam completamente, elas não começam de fato a fazer as coisas fluírem, e aí acaba travando tudo. Então ela acaba se isolando, e a gente, como ela tem ainda os altos e baixos de morrer e renascer, onde ela muda o comportamento dela, que nem ela sabe pedir ajuda para sair daquele local onde ela está, quando ela está nesse processo de morte. Então, para quem está do lado convivendo, é muito delicado conviver com essa pessoa. É muito difícil de lidar com ela, principalmente por causa dessa questão da desconfiança, principalmente por causa dessa questão toda dele ser muito ciumento. E isso tudo impede muitas vezes ele de ser um signo de trato mais simples e leve. Já tem alguma história para me contar com um escorpião que comprova isso que eu tô dizendo? Coloca para mim aqui embaixo que eu vou adorar saber. E vamos para o segundo lugar dos signos mais difíceis de lidar. Sobrou para quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aquário. Como assim, Aline? Esse que é um signo extremamente amigo, desapegado de tudo, de todos, livre, leve. Como que pode ser um signo difícil de lidar? Justamente porque nem todos os signos se agradam dessas características dele, de livre, leve, desapegado, solto, já começam a se irritar com esse signo. E ao se irritar com esse signo, já começa a ficar difícil de lidar com algo que é muito diferente dele. Ah, é gatilho do outro? Claro que é gatilho. Tudo aquilo que é difícil de lidar para nós, na verdade, é um gatilho que está aflorando os nossos aprendizados. Agora, acrescente algumas pitadinhas do tipo rebeldia, ser extremamente questionador, desacomodar as pessoas constantemente o tempo todo, ser meio cabeça dura. Aí nós começamos, opa, pior, né? Pois é. Pois a gente tem, então, um signo difícil de lidar por causa dessas características que o aquariano também traz. Porque ele é altamente questionador e ele vai te jogar contra a parede. E a maioria das pessoas não gosta dessa ideia de ser jogado contra a parede. Ser questionado no seu jeito de ser, do que vem fazendo, do jeito que tá. Então é nessa hora que as pessoas tendem a se incomodar e ficar com um pouco mais de dificuldade de lidar com ele. Até porque como ele é um signo extremamente autêntico, gosta de ser diferente das pessoas, esse ser diferente faz com que ele muitas vezes se meta em rascadas desnecessárias, dificultando os relacionamentos. Ok? Primeiro lugar, qual será o signo mais difícil de lidar? Façam as suas apostas. Coloca o que você acha. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Signo de Áries. Esse é um dos signos mais difíceis de lidar de todo o zodíaco. Por quê? Porque a vida dele está centrada no eu. Só o fato dele ter uma vida centrada no seu eu faz com que ele não consiga falar nossa casa, é a minha casa. É tudo voltado para o seu eu. E como ele é impaciente, ele é intolerante, ele não tem muita papa na língua, ele é muito reto, direto, objetivo, ele acaba às vezes partindo pro lado da grosseria e nem se dá por conta. Ele acaba às vezes nem se dando por conta que ele vai deixando para trás um monte de gente ferida pelas vezes as palavras ácidas que podem sair dele, sem falar de um comportamento agressivo. Então esse foi o nosso primeiro lugar dos signos mais difíceis de lidar. É claro que todo esse conhecimento, ele também te traz o quê? Ferramentas. Ferramentas para você saber se você tá com uma pessoa que tem essas características, e existem meios de você lidar com ela. Cada signo tem a sua forma de lidar com a sua energia, legal, não legal, porque todo signo não desiste, todo signo tem um eu superior e um eu inferior. E nós temos que ter consciência disso aqui. Então, se você é um desses 5 signos, que bom que você está aqui, porque você tem plenas condições de, a partir de agora, trabalhar essas características com a sua consciência. E com a sua consciência, você conseguir melhorar a si próprio. Isso é uma prova concreta e real de você estar crescendo e evoluindo. E se você quer ir além, o mapa astral é para você. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo no link. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!